Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse que vos fala é o Arcanjoleto. E dado o nosso último episódio aí, a gente então introduziu a ideia do Rio São Francisco, a gente colocou alguma contextualização sobre, a gente falou aí da questão sociais, políticas e territoriais do Rio São Francisco, que é onde a gente hoje vai dar sequência novamente aí com o nosso professor Dr. Guilherme Caruso, tá? Esse que vai falar agora. Então vamos lá, vamos continuar aí. Olá, eu sou o Ivan Eugênio. Olá, eu sou o Pedro Alves. Olá, eu sou o João Cadoni. E aí, eu sou o Henrique Anselmo. E eu sou o Diogo. Bom, podemos dar uma continuidade aí com relação ao tema do ato 1. Gostaria de citar um grandioso geógrafo brasileiro aí, bastante influente aí na sociedade brasileira e comunidade científica, que é o Aziz Absaber. O Aziz Absaber, em uma de suas críticas aí ao Rio São Francisco, ele já aborda essa obra como ela sendo feita um pouco sem um estudo prévio, né, sobre os seus possíveis danos aí ao meio ambiente, que ela foi feita até sob pressão política, né? Professor Guilherme, você poderia nos situar em meio a essas eventuais ocasionalidades da obra do Rio São Francisco? Sim, na verdade que você mencionou o professor Aziz, né? Talvez o maior geógrafo aí do Brasil, né? Felizmente nos deixou em 2012, né? Muito focado aí nos estudos de geomorfologia, né? E ecologia da paisagem. Tem uma classificação de relevo brasileiro que é produto aí dos trabalhos do professor Aziz. Enfim, ele é um grande referencial nosso aí, não só naquilo que se chama de geografia física, mas na próprio fazer da ciência, no próprio fazer da geografia, e até elucida muita coisa dentro da chamada geografia humana. O professor Aziz, como poucos, ele conseguiu unificar essa enorme dicotomia da geografia, que é geografia humana e geografia física, né? No trabalho dele, por ele ser um estudioso da fisiografia brasileira, então, no trabalho dele, ele aponta o seguinte: qual que era a ideia da transposição de São Francisco? Foi visto como algo um tanto quanto messiânico para salvar o pessoal do semiárido, né, o semiárido, da mazela, da seca, e, portanto, ser um ativo aí para o desenvolvimento econômico da região. Só que a gente deve pensar que aí que está, qual que é o problema, né? O Rio São Francisco, pela extensão dele, né? O Rio São Francisco, até na época da colonização, ele foi chamado de Rio da Integração Nacional, porque ele vai nascer ali em Minas Gerais e vai desaguar ali na divisa de Alagoas com Sergipe. Então, veja que ele corta boa parte do estado de Minas, corta o estado da Bahia todo, faz ali a divisa entre Bahia e Pernambuco, entra ali entre aspas, aí, Sergipe e Alagoas, né? Enfim, é um rio com mais de 2.000 quilômetros, se eu não estiver enganado, de extensão. Agora, a gente sabe o país que a gente mora, a extensão territorial brasileira. Essa extensão territorial brasileira, ela possibilita a gente ter vários domínios geoecológicos, né? Nós temos regimes climáticos diversos, né? Nós temos regimes botânicos diversos, e nós temos uma diversidade na ocupação humana. Então, qual que é a questão? O semiárido, ele conta com aqueles chamados rios temporários, ou rios intermitentes. São rios que secam. Por quê? Por conta do regime climático, ele não consegue ter aquilo que a gente chama de zona de recarga. O que é a zona de recarga? É a água que está no subsolo, no lençol subterrâneo, lençol freático, que abastece os rios no momento de seca. Então, aquela perguntinha: por que o rio Mogi Guaçu não seca? Ele abaixa o volume, mas ele não seca. Porque nós temos um grande período de chuva que permite uma reserva, vamos dizer aí, de água os períodos da seca. E essa que fica no subsolo. E essa água do subsolo, ela transpõe para a superfície e mantém, por exemplo, aí o rio Mogi Guaçu relativamente com água, vamos dizer aí. No semiárido, isso não ocorre.
consegue ter uma reserva de água, porque o período de chuva é muito pequeno. Então, a maior parte durante uns 6 meses aí do ano, os rios que nascem no semiárido, eles secam. O único rio que permanece basicamente com água é o São Francisco. Só que o Rio São Francisco, aí que tá, a nascente dele está num domínio do clima tropical, lá na Serra da Canastra, que tem uma boa oferta de chuva, vamos por aí pelo menos durante 6 meses. Então ele consegue manter o seu nível de água no curso todo, porque na verdade são águas que vêm de outro domínio geoecológico ali da região da Canastra aqui, que é até relativamente perto da gente, não é tão distante assim a nascente do São Francisco, da onde nós estamos. Então vamos pôr aí que ele tem uma boa oferta de água, né? E aí por isso ele não seca. Como ele não seca, aí veio essa brilhante ideia: vamos fazer a transposição das águas do São Francisco, da bacia hidrográfica do São Francisco, para outras bacias deficitárias de recurso hídrico. Bacias que não secam, que secam, no caso, bacias intermitentes, como o caso do Rio Jaguaribe. Então, aí que está o plano, né? Só que, assim, a gente tem que considerar que, tudo bem, o Rio São Francisco nasce ali na Serra da Canastra, depois, num próximo momento, ele vai passar por uma área, um polo industrial significativo ali próximo a Belo Horizonte. Então, muitos dos seus afluentes recebem esgoto das cercanias ali de Belo Horizonte. Um afluente do São Francisco ficou famoso ano passado, que é o Rio Paraopebas, onde nós tivemos um dos maiores desastres ambientais do Brasil, que foi o Brumadinho. Então, quer dizer, o Rio São Francisco, a bacia dele vai passar por uma área muito industrializada e uma área que provoca, digamos assim, a degradação dele, tá? Para depois ele entrar no sertão nordestino. Só que aí, ou melhor, no semiárido nordestino, né? Vamos por aí o semiárido nordestino. Só que aí, como é que você vai transpor a água de um rio que, no médio curso, ele está totalmente detonado? Né? Detonado por quê? Pelo recebimento de esgoto, por passar perto de um polo siderúrgico, por não ter uma mata ciliar mais ainda preservada, e ele está bastante assoreado. Então, como que você vai fazer essa transposição? O que acaba virando? Acaba fazendo assim: olha, nós vamos descobrir um santo para cobrir o outro. Né? Porque você está tirando água de um rio que não está saudável. Um rio que não está pleno nas suas atividades ecológicas, para colocar em outro lugar carente. Então, o que deveria ter sido feito? No mínimo, a tal da revitalização do Vale do São Francisco, que não aconteceu. Para pelo menos recuperar a qualidade das águas e o volume de águas no São Francisco. Sem contar uma outra situação. Em 2014, nós passamos por uma crise hídrica violenta, que é aquela coisa do bloqueio das massas continentais que vem da Amazônia, os rios voadores. E aí, nós vamos assistir um triste episódio em 2014 da nascente do São Francisco secar. Então, o que nós estamos concluindo? Que o Rio São... Bem breve, né? O que nós estamos concluindo? Que o Rio São Francisco, ele não dispõe de tanta água assim, a ponto de ele, abre aspas, exportar água para outras bacias. Esse já é o primeiro problema. Né? Professor, então mesmo o Rio São Francisco sendo um rio de proporções colossais aí, ele pode sofrer graves problemas quando essa transposição chegar no seu destino final? Ou, por exemplo, ele vai reduzir o fluxo de água, então várias pessoas retirando água desse fluxo vai ficar meio complicado, não vai? Sim. A poluição vai esconder mais. Sim, a tendência é que ele aumente o déficit de água, né, que diminua a quantidade de água, de oferta de água que ele tem, e vai acabar prejudicando a própria bacia do São Francisco e não vai resolver o problema
da seca do semiárido. Porque, assim, dentre tantas coisas das obras, as obras elas vão passar, por exemplo, por canais de escoamento de concreto. Só de passar naquele canal de escoamento de concreto, gente, veja, no meio do semiárido, esse concreto, a temperatura dele vai subir pra caramba. Aumenta drasticamente a taxa de evaporação. Sim, então as águas elas são perdidas. Você está tirando a água de um rio que não está bem, né? Colocando em outra bacia. Só que, efetivamente, o que vai chegar de água ali? Né? Além do que, o custo, a manutenção dessas bombas, desses canais de bombeamento, porque você vai ter que transpor o divisor de águas. Né? O custo desse bombeamento, a manutenção dos canais, é uma obra de engenharia. E uma obra de engenharia aí colossal mesmo. Todo esse custo, ele vai ter aí não vai ficar fácil. Não vai dar. Para depois a gente perder muita água. Agora, é claro que isso acabou sendo um negócio que foi levado adiante, né? Isso foi levado adiante no governo Lula, né? E foi continuado aí no governo Dilma, e acredito, consequentemente, nos outros dois governos, o Temer e o atual. Mas foi algo que, claro, a gente tem aí um certo messianismo, entre aspas, aí do então presidente Lula, né? E isso, né, a gente deve pensar, né? De levar água para o sertão, mas, no caso semiárido, mas as oligarquias políticas do Nordeste, que são as mesmas oligarquias econômicas, aquelas oligarquias de latifundiários, oligarquia da terra, né, do conflito da terra, elas vão que são, boa parte deles ligados a políticos do Nordeste, eles vão apoiar a obra, por quê? Porque vai acontecer uma certa especulação do preço da terra. Os canais aonde ia passar da transposição aí, ia passar próximo à terra desse pessoal aí, o que traria uma valorização dessas terras. Então, aquele cara lá, aquele sertanejo lá, que mora naquela casa de taipa, não sei o quê, que não tem que comer, que isso, que aquilo, o sertanejo, vamos dizer assim, o Adriano lá do Vidas Secas, aquele cara ali, que em tese é o que deveria ser beneficiado com a transposição, ele mesmo não vai ficar com nada de água. Quem vai ficar são Então, professor, os grandes latifundiários. então ocorre uma, digamos assim, privatização dos rios, porque, como a gente muito pode ver, existem diversas e magníficas propagandas sobre essa transposição, mas uma delas que deve ser notada mostra a transposição, o final, digamos, desse veio do rio, que acaba no meio de uma fazenda de uvas. O que você acha sobre essa dissertação de privatizar um veio de água? De certa forma, isso vai acontecer, né? Porque a água, em tese, ela é um bem comum, né? Só que se vai beneficiar um grupo aí de produtores rurais e grandes produtores rurais, porque aí que tá, a gente tem que pensar o seguinte, Petrolina e Juazeiro, né? Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco. São cidades conurbadas e que são separadas fisicamente pelo São Francisco. Ali é um polo do agronegócio. Teve até uma novela da Globo falando disso. De exportação de fruta tropical e até, como é que chama? Vinho. Os caras produzem vinho ali. E café. Teve a novela da Globo foi lá do cara lá que morreu afogado no São Francisco, inclusive. O ator lá. A novela foi Velho Chico, o ator foi Domingos Montanher. Isso, né? Da Camila Pitanga lá tal. Então, morreu ali, né? A título de curiosidade também adentrando na conversa aí, não sei se aí a maioria sabe, né? Mas a água comercializada no Brasil, a água mineral, né, vamos dizer assim, ela não é cobrada, né? Porque ela é de uso comum. Você paga pelo transporte e embalagem de ela chegar até você. Né? Então, é o custo que você tem para comprar um galão de água mineral, por exemplo, é o custo do transporte da embalagem e da coleta lá na fonte. Mas os locais onde tem fonte, né, extração de água mineral, eles são obrigados, aí, por algumas leis,
a ter essa água disponível para o público que morar aos arredores. Eles podem ali pegar essa água mineral que a gente compra fora dali, né? Por exemplo, Águas da Prata, né? Que vende água mineral da Prata. Ela tem essa fonte lá, o pessoal tem acesso. Se você quiser ir lá encher um galão, por exemplo, você tem essa possibilidade. Então, mesmo onde a concessão das águas ela foi, vamos dizer, já privatizada, você teoricamente não pode pagar por ela, mas a gente sabe que na prática, né, fora daqui do contexto, aqui a gente tem água na torneira, tem outros contextos, outras situações, a gente não vai passar por isso, mas lá, né, a situação é outra, como o Guilherme está apontando, então essa privatização ela pode gerar diversos contextos aí que não sejam favoráveis. Podemos citar até mesmo os coronéis digo, sertão, porque como eles têm maior propriedade onde essas águas passarão, eles poderão, de certa forma, obrigar os outros pequenos produtores a comprar a água, sendo que isso não era a ideia do projeto. Sim, sim. A privatização da água, gente, ela é um bem comum, não sei o quê, mas ela já acontece mesmo. Não só... Sabe uma coisa que é privatizar a água? A piscina. A piscina é uma água que já foi privatizada. A gente tem lugares, talvez aqui em Mogi Guaçu, que não tem oferta de água. Alguns bairros aqui que não sei se tem plenamente essa oferta de água na torneira. Mas nos bairros mais elegantes, vamos dizer assim, as casas têm piscina. Então isso é um tipo de privatização também. Porque, na verdade, é um esbanjamento. Está, como diz aí, ostentando a água. Né? Enquanto que tem gente aí que não tem água para fazer comida. Professor, então é possível notar de qualquer forma que o Rio São Francisco ele vai ser essencial para a economia e para a vida humana aqui no Brasil, né? E dessa forma, pensando nos pequenos produtores acerca daquela transposição do rio por aquele trecho, né, por onde vai passar dentre as cidades, é possível imaginar que o uso de água voltado para a agricultura vai ser enorme. Haja visto que no Brasil, por exemplo, o uso de água pelo agronegócio é enorme. Então, de certa forma, vai ter água para todo mundo? A gente pode definir isso como um uso saudável dessa transposição? Não vai ter água para todo mundo. Primeiro, eu acho que o ponto que é crucial, sabe, a gente tem que pensar o seguinte: como é que está o nosso regime pluviométrico, o nosso regime de chuva no Brasil? De uns anos para cá, o que está acontecendo? Está chovendo menos. Então, ou a chuva não está ficando tão bem distribuída, né? Então, nós já estamos tendo alguns problemas aí com a água, não só ali no semiárido. A gente já está começando a perceber isso no Centro-Sul. É o avanço aí do desmatamento da Amazônia, né? É destruição de nascentes e cabeceiras, tá? Acho que um ponto importante a anotar aí, que virou até uma notícia de repercussão nacional, é que no Rio Grande do Sul, o leito de um rio ficou seco, né? Então foi possível achar até fósseis de dinossauros. Sim, pois é, né? É só observar, assim, os córregos aqui em Mogi Guaçu, em Mogi Mirim, córregos urbanos, o volume de água deles está cada vez menor. Porque a urbanização já está tirando essa chamada zona de recarga. A gente já tem aí esse problema aqui. A maior metrópole brasileira não tem água. A capital econômica do Brasil, certo? A metrópole das metrópoles aí, São Paulo, ela não tem água. Ela já pega a água, já foi feita uma transposição aí do rio Atibainha e Jaguari, que é o sistema Cantareira. Isso foi feito aí há uns 30, 40 anos atrás, acho que, se eu não me engano, na época quando o Maluf foi governador, né? E que supostamente tinha falado o seguinte: olha, nós estamos... Acabou o problema de água em São Paulo. Eu roubo, mas eu faço. Então, naquela época tinha acabado o problema de água. Aí o que aconteceu? 2014, o que aconteceu? Então já não está tendo essa oferta. Eu lembro que no ano 2000, o prefeito de Mogi Mirim tinha feito uma segunda adutora de água do rio Mogi Guaçu para abastecer Mogi, né?
Aí, eu lembro até hoje dessa fala dele. Durante 30 anos, Mojimirim não terá problema de água. Bom, vamos pensar aqui, daqui 10 anos, então Mojimirim vai ter? Porque vai construir outra doutora, que jeito? E por que isso? Porque a cidade está crescendo, não sei o quê. Gente, a gente já tem essa disputa aí. Essa disputa ela já acontece, é que a gente não percebe, tá? Existe uma briga aqui na Baixa Mogiana com relação ao tratamento de esgoto nas nossas cidades aqui, que quase muito pouco é tratado, né? A gente já tem isso já acontece, né? No caso do São Francisco, é que ficou evidente o problema, né? Por ser um E problema uma histórico. coisa interessante a ser notada também é que existe um comitê aí da bacia hidrográfica do São Francisco. E o coordenador desse comitê, há algumas semanas atrás, no dia 3 de junho agora, ele disse que o Rio São Francisco, mesmo com essa cheia, ele está extremamente poluído. Abre aspas, né? Nós estamos bebendo água poluída. Haja visto o acúmulo aí de baronesas, né? Indica um alto índice de poluição no rio. Sim, porque praticamente todo o esgoto em Belo Horizonte é outra metrópole, né? Todo esgoto ali de Belo Horizonte vai parar onde? E aí, Belo Horizonte, Betim, Sete Lagoas, Cofins, tudo aquele. O anel metropolitano de Belo Horizonte. Mais a atividade da mineração, que a gente já viu que ela é extremamente degradante para o meio ambiente. Né? O Brumadinho ai, caramba, Mariana. Né? Mariana foi primeiro no Rio Doce, que é outra bacia ali, toda arrebentada até hoje, não se recuperou até agora. Né? Com o desastre de Mariana. Né? Aí agora Brumadinho. Enfim, a gente tem, sem contar outra coisa, todas essas grandes obras de engenharia no Brasil vai ter um outro ponto, que é superfaturamento, desvio de verba, licitação estranha, né? Todo esse tipo de coisa, essas grandes obras de engenharia, a gente Famoso sabe. jeitinho brasileiro, né? Famoso Pois é. jeitinho Que brasileiro. de certa forma não acontece, nunca vimos isso acontecer. Não, nem Então, vamos ver, porque o dia que a gente vê, a gente não vai estar aqui para dar esse relato. Que é um país, ó, show de bola. porque, gente, quem que ia fazer essas grandes obras? Não eram aquelas construtoras lá, Odebrecht, não sei o quê, tudo aí que foi denunciado aí uns tempos atrás? Ou não? Ou foi um pedreiro aí lá? Não, essas grandes. Quem pegou isso aí para fazer? Tenho certeza que foi aí, essas Odebrecht da vida aí. Que a gente sabe que aconteceu. Né? Todo mundo sabe. Não estou julgando a Operação Lava Jato, não é se está certo, se está errado, se foi golpe ou se não foi, não é isso. Mas que o pessoal abusa, sendo um pouco elegante, que esse pessoal abusa. A gente sabe disso. Né? Então, tem esse outro porém aí. Né? A obra que foi orçada em 20 bilhões de reais, parece que já dobrou o tanto que foi gasto, não ficou pronto. Ela deveria ter ficado pronta em 2020, quer dizer, esse ano, não ficou. Aí nós vamos ter problema de crise econômica, aí nós vamos ter um problema político, porque nós temos um afastamento da presidente da República, da Dilma, aí paralisou o país. Aí tem o governo do Temer, que na verdade é um governo tampão. Aí vem uma eleição em 2018 bastante conturbada, a gente sabe disso, né? E todas as polêmicas agora do atual governo também. Enfim, a gente está numa. Agora a pandemia. Então, aconteceu mil coisas. Muita água passou embaixo dessa ponte aí. Professor, e com esse tamanho, com essa obra colossal, gerou mais de 5 mil empregos. É algo bom para a economia, se formos ver aí. Porém, uma coisa que me chocou até foi que, vendo o contexto dessa obra, houve um aumento extremamente grande no número de doenças relacionadas à água, como, por exemplo, dengue, esquistossomose. E, por incrível que pareça, o nível de doenças sexualmente transmissíveis nas localidades por onde essa obra está correndo. Isso foi algo realmente estarrecedor aí. Porque também tem Bom,
problema sanitário não precisa falar nada, né? Então, a gente já fala aí da qualidade da água. Qualidade da água ruim. Por isso, esses problemas sanitários aí, né? Essas doenças. Doença sexualmente transmissível, isso, um outro lugar que tem uma explosão disso é Belo Monte, lá em Altamira, no Pará. É outro lugar que tem uma explosão disso. Por quê? Porque pega trabalhadores de diversas regiões, com salários relativamente irrisórios, né, distantes das suas famílias, e aí vai criar um outro, pela própria condição de pobreza, vai criar um outro mercado, o mercado da prostituição. E esse mercado da prostituição, ele vai ter esse problema da saúde, mas aí tem um outro problema, que é o problema de crimes sexuais. A situação de miséria é tão grande que é muito comum famílias, abre aspas, vender as suas filhas para servir para a prostituição desses, e servir aí a esse pessoal aí. É claro, um lugar que não tem nem água direito, que dirá informação e uma política efetiva de saúde, de combate à doença, por exemplo. E que vai de encontro ao que nós apontamos no ato 1, né? Que a gente falou que a gente não conhece o Brasil. Vai de encontro. Muita gente não acredita, ouve isso, fica horrorizado, mas ninguém vai lá pagar para ver. E a gente tem dados de que é isso que acontece nesses locais, né? O pessoal se aglomera para desenvolver uma obra num lugar que é, vamos dizer, ermo, né? Com salários baixos, e o que acaba acontecendo é isso. A gente tem dados sobre esse assunto, né? Mas a realidade, a gente chegar a conhecer isso, é onde a gente cria a polarização que está acontecendo no Brasil hoje. E citando outra novela da Globo, a novela Outro Lado do Paraíso, que tratou de uma obra de mineração, mas na mesma região do dito sertão, que mostra em si um bordel. Só que mesmo mostrando essa localidade, esse tipo de mercado, as pessoas olham aquilo e acham horrível, mas na contextualização de novela utilizada, aquilo assim era uma fantasia, era uma coisa até, digamos, bonita para se mostrar, que não retratava nem de longe a realidade. Não, juntando a fala do Arcanjo Leto com o Henrique Anselmo, é possível notar aí um conflito aí nessas áreas onde o rio vai passar próximo à área de mineração. E eu imagino aqui, a gente está vivendo períodos de uma pandemia, Covid-19, estamos todos em quarentena. E os sistemas de saúde já estão sobrecarregados devido ao coronavírus. Eu imagino os sistemas de saúde dessas regiões pequenas, onde não tinham tanto incidentes assim de doenças, onde o rio está passando. Porque imagina, do dia para a noite, a explosão de doenças relacionadas à água e sexualmente transmissíveis nessas localidades. Eu imagino que os sistemas de saúde dessas localidades devem estar aí abarrotados. Olha, eu acho que não estão abarrotados. Sabe por quê? Porque eles nem existem. Nem existe, ó. É horrível. Pior ainda. Sabe, lá em Altamira, cada coisa que eu fiquei sabendo, que eu escutei ali na obra de Belo Monte, não vai ser diferente com a transposição. Né? Assim, casos de prostituição sério aí, de menina de 12 anos, viu? 11, 12 anos. É complicado, né? Então, eu acho que esse sistema de saúde nem existe. Professor, agora falando relacionado à vazão do Rio São Francisco, essa transposição, o G1 ele postou uma reportagem que fala que a transposição do Rio São Francisco nos parâmetros que ela está hoje, ela está proporcionando que a água do mar, a água salgada, invada o Rio São Francisco em sua foz. Quais impactos sociais podem causar essa invasão dentro do Rio São Francisco? Uma coisa, eu li sobre isso, que o mar já adentrou 40 quilômetros para dentro do Rio São Francisco. Então, isso já aconteceu já. E por que isso aconteceu? Porque diminuiu o fluxo de água doce. Foi com a obra da transposição. A gente já teve uma diminuição. É aquela coisa da zona de recarga que eu estou falando.
né? Aquela coisa do déficit. A bacia ficou mais deficitária ainda, a ponto da água do oceano começar a entrar. O problema que a gente pode ter é, primeiro, uma hecatombe ecológica. Isso vai mudar todo o sistema ecológico ali do delta do São Francisco. Né? Então, mortandade de peixes autóctones, né? Distúrbios na cadeia alimentar, né? Porque nós estamos introduzindo um outro tipo de água, aí, no caso, a água salgada. Né? Não sei qual que é, mas isso é um problema a ser tratado. A velocidade da maré. Estou querendo dizer assim, a forma como o oceano penetra, qual que é a velocidade disso, isso pode trazer problemas aí de erosão, coisa desse sentido. Pode mudar a forma como ocorrem os turbilhões. Inclusive, aquele cara lá que morreu afogado foi por causa disso. Foi no momento que a maré subiu e a água penetrou e formou um turbilhão e o cara estava nadando lá, aquele ator lá, e morreu numa situação assim. Agora, problema social que a gente pode pensar, veja, no delta do São Francisco, eu imagino que a atividade econômica principal ali seja a pesca. Se tiver um distúrbio na cadeia alimentar, provavelmente aquelas espécies que os pescadores ali capturavam, elas vão desaparecer. E isso aí, além de ser a subsistência dele, né? Para ele almoçar mesmo, o almoço dele, a janta dele, é também quando ele vende, pegar um dinheirinho aí, né? Porque é uma pesca extremamente rudimentar. Então, isso seria já um problema social sério. Outra coisa, como é que vai ficar o abastecimento de água das capitais ali? Se isso não vai trazer problema. Abastecimento de água doce, aí eu preciso confirmar. Isso eu estou só jogando aqui, né? De Maceió e Aracaju. Tá? Uma coisa para pensar. Eu não sei, tá? Mas eu estou só especulando isso. Não tenho certeza disso, do abastecimento de água dessas duas cidades aí, que são cidades grandes, são duas capitais aí do Nordeste, né? Maceió e Aracaju. Né? Impactos no turismo, né? Porque você está modificando a paisagem do delta do São Francisco. E por aí vai. Certo? Bom, pessoal, com essa, então, última fala do professor Guilherme, a gente vai estar encerrando agora o segundo ato, a gente já está aí com um bom tempo de podcast, a gente volta para o ato 3, e acredito que uma das perguntas aí que a gente vai abordar no ato 3 então, dada essa incoerência na gestão do Rio São Francisco, que a gente apontou aqui várias situações onde ele não deve ser, a transposição não deve ser a melhor resposta, a gente vai procurar, então, outras soluções, outras possíveis soluções para esse problema do semiárido. Tá? Então, por enquanto aqui, Arcanjoleto se despede. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal. Até. Au revoir, everyone.